Meus amados, a paz do Senhor, bem-vindo a mais uma escola bíblica dominical. Estamos aqui diretamente da congregação do Liberdade 3 para mais uma escola bíblica dominical. Quero pedir para você pegar a sua revista, pegar a sua Bíblia, para você poder nos acompanhar. Nós tivemos já a primeira lição, que foi a família, uma instituição divina. A segunda lição foi o plano de Deus para a família. Hoje, nós vamos estar ministrando, estudando juntos, a lição de número 3, que tem como título Formação e Desenvolvimento do Lar. Glória a Deus, que coisa maravilhosa. Eu creio que essa lição veio numa hora abençoada, numa hora que foi uma hora certa mesmo para que a família pudesse compartilhar conosco esse momento tão maravilhoso dessa lição. Então, nesta manhã, nós vamos compartilhar aqui o texto áureo da nossa lição, que diz assim: Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Está em Provérbios, capítulo 1, versículo 8. A nossa verdade prática está escrita assim: a família é uma instituição em contínuo aperfeiçoamento. Olha só que coisa interessante. Nós não vamos nunca ter uma família perfeita. Vamos sempre buscar a perfeição. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós não vamos chegar à perfeição. E nós vamos agora ler também a leitura bíblica em classe que se encontra em Provérbios capítulo 1, versículo 7 ao 10. O versículo 7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução da tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Glória a Deus. Então, essa lição é uma lição, amados, que vai alcançar tantos os jovens, tantos os adolescentes, como senhores e senhoras, porque fala da família, fala do lar, fala do desenvolvimento no lar, desenvolvimento do lar. Então você vai acompanhar atentamente para que a gente possa, amado, desenvolver essa lição e que a gente possa entender. E sempre eu digo que a gente precisa entender e também praticar aquilo que nós estamos aprendendo. Se é algo que vem de Deus, eu preciso aprender e colocar em prática aquilo que eu estou aprendendo de Deus. Então, aqui a introdução nos diz o seguinte: os pais, parentes e amigos podem ajudar, amados, nessa questão. Quando você está, por exemplo, os dois começam a ter um envolvimento, um relacionamento, e já pensam no casamento. Claro que quando pensa em casamento, já pensa que nós vamos ter um lar, as duas pessoas vão ter um lar. Então precisam sim que os pais, que os parentes dêem uma opinião, mas quem vai chegar no ato final é os dois que estão ali em relacionamento, que estão, vamos dizer, namorando, que estão pensando em construir um lar. Então eu quero ir aqui para o ponto tópico 1, que diz assim: preparação para casar. Preparação para casar. E aí eu estendo aí esse tema para os jovens solteiros aí que estão pensando em casar, estão já com um plano, um propósito de casar, que você possa prestar bastante atenção nesta manhã, que você realmente vai ter mais convicção daquilo que você quer. Então olha só, o primeiro ponto aqui da nossa lição, eu vou dar uma resumida, tá bom? Diz assim: cuidados iniciais. Cuidados iniciais. Nós precisamos, amado, ter cuidado. Nós não podemos, principalmente os jovens que estão com plano para casar, tem que ter cuidados para não entrar num relacionamento que mais tarde vai ser desfeito. Então, os cuidados iniciais. Os que de início tomam decisões somente porque estão apaixonados não terão condições de observar na pessoa desejada
com relativa independência, as qualidades básicas para o necessário ajustamento nas relações devidas para um casamento feliz. Então, olha só, tem pessoas, vamos colocar os jovens, tem jovens aí que olham para a jovem e admiram, acham ela bonita e dizem assim: é essa que é a minha amada, é essa que é a minha escolhida, é com essa que eu quero viver para o resto da minha vida. Mas às vezes essa pessoa está olhando somente as qualidades da moça, da jovem, mas não está olhando com um olhar espiritual, está olhando com um olhar de sensualidade, porque olhou, viu o corpo, é bonitinho, é um violão, aí não olha com aquele olhar espiritual, porque nós precisamos, principalmente nós somos cristãos, temos que olhar com o nosso olhar espiritual para essa pessoa que a gente quer ter relacionamento, para essa pessoa que a gente quer no futuro namorar e casar, não é isso? Então, o fogo da paixão é quando este se esvai logo nos primeiros sinais de dificuldade, geralmente desiste de seu compromisso. Então, quando a pessoa, ela olha para a pessoa somente por aquele fogo, né, que tem nos jovens, então ali naquela coisa que realmente é uma coisa normal que o jovem tem, ele está naquele fogo, ele se apaixona. Então, não é bom que essa paixão seja algo que vem ali, está preenchendo o desejo de estar com aquela pessoa, com aquela jovem, ou a jovem está com aquele jovem, porque a paixão ela vai passar. Então, quando ela passa, quando ela se esvai, e aí o jovem olha para aquela jovem e já não admira mais aquela jovem como ele admirava antes. Então, lá na frente vai dar problema. Se ele casar com essa jovem por causa disso, ou a jovem casar com esse jovem por causa disso, lá na frente não vai dar certo, vai ter dificuldade. Então, nós precisamos olhar, principalmente os jovens, com olhar espiritual, olhando para essa jovem, dizendo: Deus, é essa que eu quero, Deus, é essa que eu quero que tu prepare para mim, para que eu possa viver com ela o resto da minha vida. Então, nós precisamos ter esse olhar. Antes de começar um relacionamento, há alguns cuidados básicos a observar, amados. Olha só, temos que ter esse cuidado, tá, jovem? Você que está aí pensando, você que está aí matutando na tua cabeça, já está pensando, né, em construir um lar, em ter um lar feliz, você precisa ter alguns cuidados. Por exemplo, as virtudes morais e espirituais da pessoa pretendida devem ser observadas antes do casamento, devendo-se evitar o julgo desigual. Olha só, amados, que coisa interessante. Tem pessoa que não faz isso. Tem pessoas que já estão casados, que não fizeram isso, que estão passando hoje por dificuldade, porque não atentaram para as virtudes espirituais da pessoa pretendida. Olharam, como eu falei no início, o fogo da paixão. Meu Deus, que mulher bonita, que jovem, que moça bonita, é essa que eu quero viver o resto da minha vida. Então, olhou com o fogo da paixão e não olhou as virtudes espirituais, porque o versículo, 2 Coríntios, irmãos, capítulo 6, versículo 14 e 15, nós vamos ver aqui, o nosso irmão aqui vai ler para nós, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 15, glória a Deus. Nós não podemos, amados, olhar somente o lado material, olhar o corpo, né, da pessoa que a gente quer ter o relacionamento. Precisamos olhar também, ter aquele olhar espiritual. Vamos ouvir o irmão ler. 2 Coríntios 6, versículo 15. 14 e 15. 14 e 15. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por que a sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Glória a Deus. Olha, veja bem, amados, que nós não podemos, por exemplo, nós que somos cristãos, nós não podemos viver com a pessoa, querer uma pessoa que não seja espiritual. Você é uma pessoa espiritual, você é uma pessoa que ora, você é uma pessoa que adora a Deus, que louva a Deus, que está constantemente congregando.
Aí você vai namorar com uma jovem que não tem essas virtudes, que não é espiritual, que é uma jovem carnal, ou vice-versa. Então você vai estar se relacionando com a pessoa, como diz aqui a palavra, é um jugo desigual, meu amado. Vai dar problema, lá na frente vai dar problema, porque vai chegar um dia que você quer ir para um culto na igreja e ela não vai querer ir, ela vai querer ir para outro lugar. Então isso é jugo desigual. Por isso que a gente tem que observar as virtudes morais e espirituais daquela pessoa que a gente quer ter relacionamento, porque hoje em dia está muito difícil, amado. Então você precisa olhar essas virtudes morais e espirituais para que lá na frente, quando você casar, você não tenha nenhum problema. Um outro ponto aqui, buscar a direção de Deus através da oração, com sinceridade e firmeza de propósito e fé. Glória a Deus. Você precisa ter a direção. Você não pode, só porque você viu que a moça, a jovem é bonita, você já vai chegar com ela, já vai, sabe, querer conquistar, querer propor o casamento, o namoro, né? O namoro primeiro, depois o casamento. Mas você não buscou a direção de Deus. Aí você vai e casa, quer constituir uma família, mas como você não pediu a direção de Deus, você não orou, você não colocou esse propósito com firmeza no Senhor, lá na frente vai dar problema, lá na frente talvez o seu casamento ele se desfaça. Uma coisa importante que eu esqueci até de falar, aquele jovem que vai casar, né, aquela jovem que vai casar, precisa fazer um curso chamado curso de noivos, que é um conselho que eu vou dar para você. Você que está pensando em casar, faça primeiro o curso de noivo. Eu fiz quando eu fui casar, antes de casar, e foi muito bom, porque lá você vai ter um psicólogo, você vai ter um médico que vai palestrar, você vai ter pessoas para lhe orientar, você vai ter um ginecologista lá para orientar, você vai ter pessoas que vão falar sobre as finanças para orientar o casal. Por isso que é importante você fazer esse curso de noivos, porque você já vai sair de lá mais convicto daquilo que você quer. E às vezes o que acontece? Quando você participa desse curso de noivo, na época que eu participei lá, até casais que estavam ali pronto para casar se desfez ali o noivado, porque viu que não ia dar certo, porque viu que não ia ser compatível a união dele. Então é muito importante, a gente ter a direção antes de a gente casar, porque depois que casa, amados, aí fica difícil, vai ter problema para os dois. Então pense nisso, faça o curso de noivos para que você tenha uma direção a mais. Além da direção de Deus, você tem também um norte para que você possa ter mais certeza daquilo que você quer. O ponto 2 diz namoro. O namoro, olha o namoro aí. O namoro é a fase do conhecimento. Mas não é aquele conhecimento, amados, que muitos aí fazem, né? Que querem conhecer, querem uma prova de amor e tudo, aí vai lá, aí fica se tocando nas partes da jovem, e aí vai, aí vem aquele fogo, aí o fogo não apaga mais, aí acontece aquilo que Deus não se agrada, porque o sexo ele tem que ser no casamento, não pode ser antes do casamento. Nós que somos cristãos sabemos disso. Sei que as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, para eles tanto faz. Eles querem conhecer, antes de casar, eles querem conhecer, eles querem ficar. Mas nós, irmãos, temos um Deus que tudo vê. Temos um Deus que vai prestar conta com aquele que faz isso. Então, a fase do namoro é de conhecimento. A gente precisa conhecer a pessoa sobre tudo que é importante para você. Quanto mais você tiver em comum, vocês estiverem em comum, melhor será o relacionamento de vocês lá na frente. Amém, amado? Você está entendendo? Então você fique ligado aí, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando com você. Você que está pensando em casamento. Então, quanto mais você tiver
coisas em comum, opiniões que combinam um com o outro, menos barreiras precisarão ser vencidas, porque aqueles que não são compatíveis, muitas vezes suas opiniões, vão ter que lutar muito, vão ter que vencer as barreiras para que eles possam chegar a um consenso. As pessoas sem Deus, irmãos, olha só, as pessoas sem Deus se entregam à sensualidade, usando e abusando um do outro para buscar e saber se a relação vai dar certo ou não. Os que pertencem a Jesus Cristo, ao contrário, são orientados pela palavra, iluminados pelo Espírito Santo e evidenciam o padrão de Deus em suas relações com o sexo oposto, especialmente no namoro, com toda a pureza de sentimento e respeito. Vamos ler, irmão Israel, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Bora ver o que essa palavra diz para nós. Glória a Deus, aleluia. Você fica atento. 1 Timóteo 4, 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Só um momentinho, é 12, 4, 12, tá? Oh, glória, aleluia. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Aleluia. Olha só, amados, a diferença daquele que serve a Deus, daquele que tem Jesus como seu Salvador, como seu direcionador, como aquele, amado, que opera em nós tanto querer como efetuar. A diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Aquelas pessoas que não servem a Deus, eles começam a fazer, irmãos, começam a se usar um ao outro. A sensualidade, ela é aflorada, eles começam a se usar um ao outro. Aí vai chegar um momento que eles vão, por exemplo, tem gente que passa 3, 4, 5 anos namorando, para depois querer casar. Aí não vai dar certo, porque eles já se usaram um ao outro, já se conhecem. Então eu creio assim que vai ser uma relação que não vai ter muito interesse, mas porque eles já fizeram aquilo que não era para eles fazerem. Mas aqueles que são do Senhor são pessoas que buscam, amados, a santidade, que a cada momento, por exemplo, no namoro, eles não vão estar assim, querer estar junto todo o tempo, porque o namoro é um momento de conhecimento, mas não é um momento como a pessoa que não conhece Deus, não conhece Jesus, ela quer estar todo o tempo, todo dia ali, com a pessoa que ela namora, vamos dizer assim, tendo relacionamento, todo dia. Mas o cristão, ele tem que ser diferente, como ele leu em 1 Timóteo 4,12, que ele tem que se preservar, que ele tem que se manter puro. Você tem que se manter puro. Se você está pensando em casar e você tem agora a sua noiva, vamos colocar assim, a sua namorada, você precisa colocar isso na sua cabeça, que você é cristão, que você não é do mundo, que você não está ligado às coisas que o mundo oferece. Não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, você precisa estar atento para isso, para que você não venha fazer como as pessoas que fazem aquilo que o mundo oferece. Faz aquilo, o sistema que o mundo diz para ela fazer. Então não faça isso. Você precisa estar na direção de Deus. Só assim poderão ser orientados e capacitados por Deus para o compromisso de um casamento feliz. Casamento feliz. Quantos casamentos, meus amados, nós temos visto? Eu que sou pastor, tenho visitado às vezes alguns casais, até mesmo que são cristãos, querendo se separar, não tendo um bom relacionamento, brigam todo dia, não conseguem ali passar uma semana de bem um com o outro, todo tempo brigando. Por quê? Porque não tiveram esse cuidado, porque olharam para o mundo, e às vezes as pessoas olham para o vizinho, que está casado, e acham que aquele casal é um casal feliz, mas não sabe o que acontece por detrás das quatro paredes. Então, seja feliz se preservando, seja feliz preservando a pessoa que você quer ter um relacionamento.
na hora do namoro, você é um momento, a fase que você vai conhecer essa pessoa, você vai analisar essa pessoa, você vai ver como é a vida dela, como é a sua espiritualidade, como é que ela trata os pais, como é que ela trata os colegas, como é que ela trata os vizinhos. Então você precisa olhar para essa pessoa. O terceiro ponto aqui é o noivado. Olha só o noivado. Primeiro nós vimos aqui o namoro, que é a fase do conhecimento. Então você precisa no namoro se conhecer bastante, para que quando você for noivar, você esteja seguro daquilo que você quer para a sua vida. O noivado é o tempo certo para o lançamento das bases, para o enlace matrimonial. Olha só, amados, é a base. O noivado é a base. Você vai colocar a base numa construção, tem que primeiro colocar as bases. No casamento, no noivado, para ter um casamento feliz, você precisa colocar as bases. Então a base é o noivado, é o tempo certo para lançar o lançamento das bases, para o enlace matrimonial. No período do noivado, o casal deve fazer o que, amados? Buscar a Deus, ao invés de excessivas horas de aproximação e intimidades amorosas. Os que pretendem construir um lar feliz devem conjuntamente buscar em Deus a sabedoria e adequada maturidade espiritual e emocional, que são fatores indispensáveis à nova vida. Então, olha só o que o autor dessa lição colocou. No noivado, tem pessoas que pensam, amado, que o noivado é para a gente estar todo dia lá, com a pessoa que a gente gosta, com a pessoa que a gente tem um relacionamento, mas é um momento até de você se afastar um pouco, para você, saber se você realmente quer casar com aquela pessoa, quer ter uma família feliz. Não é o momento de você estar lá todo dia, se agarrando, né, se beijando e tudo mais. Não é esse momento. É o momento que você vai estar um pouco, talvez, mais afastado, para que você possa até mesmo sentir qual é o sentimento verdadeiro que você tem por aquela pessoa. Então faça isso que você vai ver que vai ser algo extraordinário na tua vida. Você vai ter um lar feliz. Outro ponto é que amar e respeitar-se mutuamente, expressando uma preocupação não egoísta pela felicidade e bem-estar um do outro. Olha só, irmãos, amar e respeitar-se. Imagine um casal, um casal que quer ter um relacionamento e quer construir um lar feliz. No noivado começa a se tocar um ao outro, começa a dar aquele beijo sensual, e aí vai, não consegue se controlar, e chega ali aquele ponto que, quando você não se controla, você chega, né? Você vai fazer o ato sexual, você já vai começar errado. Quantos e quantos casais que hoje, pessoas que estão já vivendo há 5, 10, 15 anos, começaram assim, começaram totalmente errado, amado. E como eles começaram errado, vai errado o relacionamento deles até o final. Geralmente eles não ficam juntos. Geralmente essas pessoas que fazem isso, elas se separam e elas procuram ter relacionamento com outros, e assim eles vão. Deus não se agrada disso. Então é preciso respeitar-se mutuamente, expressando a preocupação não egoísta pela felicidade e bem-estar um do outro. É isso, irmãos, que é relacionamento. É isso que é o início de uma construção de um lar feliz. A letra, o 1 Pedro, leia 1 Pedro 5,8. 1 Pedro 5,8. 1 Pedro 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Amém, amados? Olha só. O diabo anda ao derredor. Vamos colocar assim, do casal, daquele casal que quer ter um lar feliz. O diabo, ele vai estar ao derredor, tentando aquele casal. Olha, vai lá,
Ó, o fulano de tal fez isso, faz também. Ó, tá com moleza, vai lá. O diabo ele vai estar ao derredor, irmãos, tentando. Então, eu preciso estar sóbrio para não cair na emboscada dele. E como é que eu estou sóbrio? É vigiando, como diz a palavra, vigiai. Vigia, jovem. Vigia, casais. Porque o diabo, ele ataca os casais também. O nosso adversário, ele ataca os casais. Se a gente for olhar, irmão, lá para o primeiro casal, a gente vai ver que o Adão, que a Eva começaram bem, irmão Israel. Era um lar feliz. Que lar feliz, amado, ali naquele jardim abençoado, jardim de delícia, eles ali namorando, né? Já estavam casados, Deus já tinha casado eles ali no jardim do Éden. Mas eles não vigiaram. Esse versículo aqui, 1 Pedro 5,8, não vigiaram, vigiai, porque o vosso adversário está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar, buscando desfazer relacionamento, buscando desfazer o teu namoro, o teu noivado e o teu casamento, meu irmão. Oh, glória a Deus. Então vigia e ora. E aí, quando Adão estava lá feliz com Eva, veio ali uma terceira pessoa que quis se intrometer no relacionamento dos dois. E aí, como Adão, como Eva não vigiaram, ele conseguiu entrar naquele relacionamento e quase que destruiu aquele relacionamento, quase que destruiu aquele casamento. Então, amado, vigia e ora, para que o teu noivado, se tu tiver noivo, se tu tiver namorando, e se tu já está pensando em noivado, vigia e ora, porque o nosso adversário, o teu adversário, o meu adversário, o nosso adversário está ao nosso derredor, buscando destruir o teu relacionamento. O casamento, outro ponto aqui, preparar-se a fim de arcar com os compromissos financeiros que o matrimônio exige. É outra coisa muito importante, amado. Tem pessoas que dizem, eu sou crente, eu tenho fé, Deus é comigo, e eu vou casar pela fé. Eita Deus, vou casar pela fé porque eu sei que Deus vai suprir a minha necessidade. Mas eu preciso, amado, não é assim. Nós precisamos ter uma preparação. Tem um ditado que diz, quem casa, quer casa, não é isso, irmão Israel? Quem casa, quer casa. Aí o camarada casa, sem ter nenhuma casa, sem ter nenhuma geladeira, sem ter nenhuma cama, sem ter nada. Aí, não, mas pela fé Deus vai suprir, Deus vai mandar. Meu amado, eu preciso me preparar para arcar com os compromissos financeiros. Tem aqueles também que casam, aí faz aquela festa, tudo, e pega, usa cartão, presta cartão do fulano de tal, da fulano de tal, e na hora de pagar, meu Deus, aí não tem, amado. São pessoas que não estão preparadas. Então, se você estiver nessa situação, eu quero casar, mas eu estou sem condições, então não case agora, espere um pouco, se prepare primeiro, veja lá o seu orçamento, como é que está, para que você possa casar. O casamento, amados, é o passo decisivo e o começo de uma jornada que perdura, né? Que pode perdurar longos anos. Por isso, requer preparo adequado. Tudo tem uma preparação, amados. Tudo tem, até Deus, eu creio, para construir o universo, a humanidade, teve uma preparação. Ninguém faz nada sem preparação. Então, o casamento precisa ter uma preparação para que ele possa durar. O autor diz que longos anos, mas eu coloco aqui o seguinte, como a Bíblia diz, né, que só separarão se vier a morte. Quando a gente diz ali, volta ali no casamento, na hora que o pastor, o padre ali está pedindo ali para falar, fazer os votos conjugais, ele diz até que a morte o separe. Então, é até que a morte o separe, não é por longos anos, é até que a morte o separe. Por isso, requer um grande preparo. Ponto 2 da nossa lição. Amém, amados? Estão ouvindo, estão atentos, estão aprendendo, estão ligados aí aqui na lição. Ponto 2, tópico 2 diz casamento. Casamento. Glória a Deus. O matrimônio é um empreendimento sério que envolve um homem e uma mulher, além de exigir destes a capacitação para os fins propostos. Isso demanda
E isso demanda o seguinte, olha só, irmão, no caso, o matrimônio é um empreendimento sério que envolve um homem e uma mulher, além de exigir destes a capacitação para os fins propostos. E isso demanda, eu vou ler aqui algumas coisas que o autor colocou aqui. Primeira coisa, responsabilidade. Segunda, ajuste necessário. Terceira, unidade. Então essas três coisas são coisas que precisam, esses 3 pontos, são 3 pontos que a gente precisa colocar dentro do nosso lar e também naquele que vai estar pensando em casar. Então, a responsabilidade, a vida de casado requer muito cuidado e maiores responsabilidades. 1 Coríntios capítulo 7, 33 ao 35, vamos ver o que diz aí o apóstolo Paulo para nós. Glória a Deus. Oh, aleluia. 1 Coríntios capítulo 7, 33 ao 35. Oh, glória. Glória a Deus. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. Há diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. E digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Glória a Deus. Então, olha só, amado. Eu não sei se você ainda vai querer casar depois dessa palavra aí. Porque a responsabilidade, amados, agora do casado é diferente do solteiro. Tanto para o homem, tanto para a mulher. Diz aqui a palavra que o solteiro, ele cuida das coisas de Deus. Ele se envolve nas coisas de Deus. Mas quando ele casa, aí a responsabilidade já é dividida. Ele vai ter que cuidar da sua esposa, ele vai ter que cuidar do seu cônjuge, ele vai ter responsabilidade, ele vai ter agora que agradar a sua esposa, ele vai ter que dar para ela aquelas coisas que é básica, que ele não tinha nenhuma responsabilidade, porque tinha papai e tinha mamãe que dava para ele, mas agora ele vai ter que arcar com a responsabilidade para suprir a necessidade da sua esposa, amado. Então tem gente aí que é casado, mas quer viver como solteiro, hein? Quer ser gatinho, né? Quer usar aquelas calças apertadinhas, todo malhado e quer sair. Não é o caso do cristão, não é o caso daquele que serve a Jesus. Não é o caso dele, mas aquele que não conhece, irmãos, que não tem conhecimento da palavra de Deus, ele casou, mas ele pensa que ele está solteiro, mas agora ele tem responsabilidade para agradar a esposa dele. Não é mais para agradar aquelas que ele tinha lá no mundo. Ele tem que agradar a esposa dele. Isso é a pessoa que está no mundo. O cristão que está em Cristo, ele sabe que ele tem que agradar a esposa dele, que agora a responsabilidade dele não é só com a obra de Deus. Agora ele tem que assistir a esposa dele. Aleluia! Então é uma grande responsabilidade. Outro ponto aqui, enfrentar as vicissitudes da vida. Ou seja, olha o que significa. Refere-se aos cuidados e trabalhos a que ficam obrigados que se unem em uma aliança de ajuda mútua, na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza, na fartura ou na escassez. Então, essa responsabilidade, essa vicissitude, irmãos, fala disso, de você estar ali cuidando das suas obrigações para com aquela pessoa que você fez uma aliança, para com aquela pessoa que você fez aquele pacto no altar, que agora você vai estar com ela na doença, você vai estar com ela na escassez, vai estar com ela na dificuldade. Você precisa assumir esse papel como o marido agora, porque agora você casou. Você agora não está mais na casa do papai e da mamãe. Cuidados com a vida espiritual. Olha só outra coisa que agora, depois que você casa, você tem que ter esse cuidado. Cuidado com a vida espiritual. O casamento não pode servir de embaraço para a vida espiritual. O casado cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. As coisas do mundo não significam costumes pecaminosos, tá, amados? Mas o cuidado próprio de quem assume
a devida responsabilidade pela família na sociedade. Os desajustes na vida comum do lar podem causar prejuízos espirituais. Então, quando se fala aqui, quando o apóstolo Paulo falou aqui das coisas do mundo, não é as coisas que pecaminosas que o mundo oferece, é as coisas básicas que a mulher precisa de um dinheiro para ir no salão, precisa de um dinheiro para ir no supermercado, precisa de um dinheiro para ir no médico, precisa de um dinheiro para sair, comprar alguma coisa para ela. São essas coisas cotidianas que ele fala, não é as coisas que o mundo oferece, é coisas básicas que tem que ter. 1 Pedro 3,7, 1 Pedro 3,7, leia aí enquanto eu bebo uma água aqui. 1 Pedro 3,7. 1 Pedro 3,7 diz assim: igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Glória a Deus, amém, meus irmãos? Então, olha só, o homem precisa, como eu falei ainda há pouco, precisa satisfazer a sua esposa, precisa coabitar com inteligência, com alegria. O homem precisa ser cavalheiro, precisa tratar a pessoa com amor, com carinho. Ele não tem que ser aquele homem estúpido, aquele homem que só quer usar a mulher para o sexo, porque a mulher não foi feita só para o sexo. A mulher foi criada para ser a adjuntora do homem. Entenda isso, amado. Porque tem marido aí que só quer estar em cima. Amado? Eu falo isso porque conheci pessoas assim que a esposa chegou comigo com a minha esposa e disse: olha, eu não aguento mais. E estava assim, estava com 3, 4 meses de cara. Eu não aguento mais, não tem. A pessoa não quer sair de cima. E ela reclamou. Então, amado, nós precisamos ser pessoas controladas. Você que vai casar, você tem que ser controlado. Você tem que coabitar com inteligência com a sua esposa. Amém, amado? Então faça isso. Você que é casado, se você faz isso, por favor, faça uma reflexão. Veja como é que você está tratando sua esposa, porque ela é um vaso precioso. Ela é alguém que o Senhor colocou na tua vida para você tratá-la bem. Então, reveja os seus conceitos, coabite com ela com inteligência. Estabilidade no casamento. As pessoas realmente capazes para o matrimônio admitem que o casamento jamais deve ser considerado uma aventura de inconstantes, uma experiência de curiosos e nem uma brincadeira de irresponsáveis. Por isso, quanto ao marido diz: estás casado, não procure separar-te. Quanto à mulher diz: a mulher está ligada enquanto vive ao marido. Assim, a estabilidade do matrimônio no plano de Deus está acima de qualquer questão. O casamento, ele não é uma aventura, porque o que a gente vê hoje na sociedade, o que a gente vê, por exemplo, o mundo aí fala, né? O mundo aí rege é que eu vou fazer um contrato com a fulana de tal, e eu vou fazer um contrato de 6 meses, se nesses 6 meses não der certo, a gente se separa e cada um vai para o seu lado. É isso que está acontecendo na sociedade, uma aventura de inconstante, uma experiência de curiosos e curiosas, mas não é isso que Deus quer. Nós lemos aqui que a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive. Se o marido está casado, procure ficar com a sua esposa, não se separe da sua esposa. Mas o que está acontecendo, mas é separação, e a separação ela prejudica todos que estão ao redor, filhos, parentes, pai, mãe, prejudica. Então, marido, fique casado, não se separe. Eu sei que o momento é difícil, eu sei que o momento hoje que nós estamos vivendo na família confinada em casa, nessa quarentena, vai aparecer muita coisa no relacionamento. Então, procure se controlar, procure responder com brandura para a sua esposa, para os seus filhos, para que não haja nenhum problema no seu casamento.
Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Compatibilidade. Isso tem a ver com a comunhão e comunicação de ideias e ideais, porque os dois são agora uma só carne e devem andar em comum acordo. Quase sempre nas desavenças de casais invoca-se a incompatibilidade de gênero. Esta deve ser detectada antes do casamento. Olha só, amados. O que aconteceu quando, mais uma vez vou tocar no Adão e na Eva. O que aconteceu quando Eva comeu do fruto? O que ela disse? Quando Deus chamou ela, disse, olha, o que tu fez? Ela disse, olha, o marido que tu me deste. Não, o marido foi a serpente, né, irmão? Perdão. Quando Deus foi perguntar da de Eva sobre o que tinha acontecido, ela disse, a serpente me enganou, eu comi. Mas já Adão foi o contrário. Ele disse, a esposa que tu me deu, ela me deu do fruto e eu comi. Então, por isso que a gente tem que ver, irmãos, tudo isso antes de nós casarmos. Antes de nós termos o relacionamento, a gente precisa ver isso. Amós 3:3 diz, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Então, os dois, os cônjuges, os recém-casados, precisam estar de acordo, precisam ter a mesma compatibilidade, precisam ter o mesmo propósito, pensar da mesma forma. Vai ter divergência? Vai, mas um dos dois vão ter que ceder em alguma coisa para que eles possam andar juntos, porque só anda junto se os dois estiverem de acordo. Se não estiver de acordo, não vai dar certo. Amém? Glória a Deus. Então precisamos detectar antes de a gente conhecer o nosso cônjuge. Você que não é casado ainda, você que não é casado, que vai estar procurando uma noiva ou já está noivo, procure conhecer, procure ver se você é compatível com a pessoa que você está agora tendo um relacionamento. Ponto 2, ajuste necessário. Ajuste necessário. Normalmente, as circunstâncias da vida em comum não fazem dos cônjuges amantes eternos, agradáveis e felizes. Cada um continuará sendo uma personalidade distinta e as divergências podem aparecer logo cedo, trazendo surpresas e perplexidade. Todavia é necessário que haja ajustamento entre ambos, produzidos pelos seguintes fatores. Por exemplo, como eu falei ainda agora, quando os dois casam e vão ali, estão na lua de mel, tudo é uma bênção. Passou aquele momento, vai vir as divergências, vai vir as diferenças, porque um foi criado com a família e o outro com outra família. Então vai ter aquele choque de início. Mas é necessário, irmãos, que haja um ajustamento na vida desse casal. Aleluia. Então nós vamos ver aqui, a primeira coisa, tem que ter honestidade, ser honesto um com o outro, dizer, olha, eu sou assim, mas eu fui criado assim, minha mãe me ensinou assim, meu pai me ensinou assim, e eu sei que eu tenho que mudar. Então a pessoa vai ceder, ela vai ser honesta, ela vai dizer que ela é assim mesmo, ela não vai querer encobrir aquilo que ela é. Ela precisa ser honesta. Outra coisa, paciência, fortaleza para resistir à ofensa sem ofender, mas agir com sabedoria, indicando o caminho para a solução do problema. Lá em Tiago 3, 13 a 18. Tiago 3, 13 a 18. Glória a Deus. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu dom, trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas, se tendes armagia, inveja e sentimento contencioso em nosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Glória a Deus. Então, a paciência, para ter um ajuste, amado, no relacionamento já de início, 3, 4, 5, 6 meses, precisamos ter essa paciência. Não podemos ser pessoas egoístas, não podemos ser pessoas que, porque eu fui criado assim, eu aprendi assim com a minha mãe, meu pai me ensinou assim, tu tem que ser assim. Não é assim. Provérbio capítulo 15, versículo 1 diz que uma resposta dura, uma palavra dura suscita ira, mas uma palavra branda, olha só, mano, desvia o furor. Então você que é casado, que
muitas das vezes dá uma resposta dura para sua esposa, para o seu cônjuge, por favor, leia Provérbio 15:1, para que você possa praticar essa palavra, que o seu relacionamento vai mudar. Sua esposa vai estar mais feliz ao seu lado, vai lhe amar mais e você vai amar mais a sua esposa. Maturidade só consegue zelar pelos interesses de outrem e não buscar apenas os seus interesses, quem tem desprendimento e maturidade, relacionamento saudável. Então olha só, amado, precisamos ter maturidade. Eu conheço casais, não é daqui da área, tá, irmão? Mas eu conheço casais que parece que são dois meninos. Um fica tipo assim, tu fez isso, eu também vou fazer. Tu fez isso comigo, eu vou me vingar. Sabe, aquela coisa de menino. Não tem maturidade, não cresceram. E aí começa a brigar entre si. Parece duas crianças. Não pode existir isso dentro do casamento. Precisamos ter a maturidade. Relacionamentos saudáveis e equilibrados exige que abdiquemos da infantilidade. Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4. Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4. Olha só o que diz Filipenses. Glória a Deus. Oh, glória. Oh, aleluia. Maravilha, o livro de Filipenses. Oh, glória, Jesus. Capítulo 2, versículo 3 e 4. Filipenses 2, 3 e 4. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Amém, meus irmãos? Então, olha só. Isso é ser alguém maduro. Isso é alguém que tem maturidade, que reconhece que os outros são superiores, que a minha esposa ela é superior a mim, e a esposa reconhece que o esposo é superior a ele, que não faz nada por vanglória, que não se gloriar porque eu sou formado, eu tenho curso universitário, eu tenho bacharelado, eu tenho doutorado, mas a esposa não estudou. Aí ele vai querer humilhar a esposa. Não, isso aí não é maturidade, isso é infantilidade. Então não faça isso. Elogie a sua esposa, diga que ela é a mais bonita do mundo. Pode dizer isso. É sua esposa, é aquela que o Senhor deu para você. Expectativa dentro da realidade. As pessoas criam um mundo romântico e ideal que não corresponde à realidade. Estabelece alvos e expectativas que sejam factíveis. Isso é muito comum, amados. A pessoa que antes de casar, ela projeta algo para ela, para o casamento dela, para a vida dela, para o lado dela, que ela realmente não tem condições, que o esposo dela não tem aquela condição para dar para ela, para dar aquela vida que ela queria. Então essas pessoas, elas se decepcionam, porque elas precisam entender a realidade, irmão Inácio. Eu vivo essa realidade. O meu salário é X, o salário da minha esposa é X, então a gente só pode fazer isso aqui. Mas tem casais, tem pessoas que casam, que querem fazer além daquilo que elas não podem. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer um choque entre os dois. Porque tu comprou isso, não era para te comprar. Porque aí o esposo, tu comprou isso aqui, eu disse que não era para te comprar. Então eles querem viver uma realidade que não é compatível com ele. Eu preciso, amados casais, você precisa ter os pés no chão. Jovens que estão querendo casar, e você precisa ter o pé no chão, para que você não possa projetar algo que você não vai poder fazer lá na frente. Então pense nisso. 3, unidade. Mediante o casamento, marido e mulher se tornam uma só carne, sendo ambos membros do corpo de Cristo. Mais fácil se torna aceitar a recomendação divina, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. 1 Coríntios 1:10.
Isso é unidade. Isso é unidade. Glória a Deus, você falar a mesma língua. Não haver divisão. Aleluias. Pode ler aí, irmão. 1 Coríntios 1:10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Glória a Deus, amém, irmãos? Isso é unidade, tem que haver unidade, tem que falar a mesma língua, tem que concordar. Por mais que até você tenha uma divergência, mas você concorda, porque você não quer que haja conflito no seu lar, na sua casa. O seu lar tem que ser um lar feliz, tem que ser um lar abençoado. Não raramente um casal pode encontrar sérios problemas por causa do relacionamento com os pais. Olha só, amado, isso aqui é outro problema. Como eu disse no início, quem casa, quer casa. Deixará o homem pai e mãe e se unirá à mulher. Ambos serão uma carne, uma só carne. Então, os pais, amém, nos ajudaram. Até aqui nos ajudou os meus pais. Mas a partir do momento que você deixa pai e mãe, é só você e a sua esposa, é só você e o seu cônjuge. Claro que você não vai abandonar, não vai deixar de amar o seu pai, vai honrar seu pai e sua mãe, mas agora é vocês dois. Vocês agora vão constituir uma família, vocês agora vão constituir um lar. E o pai e a mãe de vocês não pode estar ali dando, o pitaco, como diz aí. Eles têm que entender que vocês agora vão formar um novo lar, uma nova família. E você também, que casou, precisa entender isso, que agora é você e a sua esposa. Agora você, homem, vai ter que dar o teu jeito, vai ter que arcar com as responsabilidades, vai ter que cuidar da tua esposa. O apóstolo Paulo disse: olha, se tu não quiser ter tribulação na carne, fica solteiro. Mas se você quiser ter tribulação na carne, casa. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor para sempre. Tópico 3, o último tópico 3. Diz assim: desenvolvimento do lar. Desenvolvimento do lar. Eu espero que você esteja entendendo, que você esteja ligado, que você esteja aí pensando. Você que não está casado, mas você agora se animou para casar, mas você sabe que para casar tem que planejar, tem que saber que lá na frente você não pode casar de qualquer maneira, porque lá na frente vai ter consequência. Mas se você tem certeza realmente e está planejando se casar, case, porque é bom que você case. Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Então case. Se você tem a pessoa certa, você já orou a Deus, se você já consultou a Deus, então case, mas case com os pés no chão. Desenvolvimento do lar. As bases mais seguras para o desenvolvimento do lar são as seguintes. Olha só, amados. Equilíbrio do casal. O desenvolvimento do lar depende essencialmente do casal estar ajustado em situação de equilíbrio, especialmente quanto aos seguintes aspectos. Precisa de um equilíbrio. Casal que casa desequilibrado vai continuar desequilibrado. Mas se ele observar esses aspectos, por exemplo, amor mútuo, tendo o mesmo sentimento, nós lemos agora em Filipenses, o mesmo amor, o mesmo ânimo, esta é a norma para mais vida afeição. Significa a pessoa amar e ser amada. Amor mútuo, amar um ao outro, um ama o seu cônjuge ama a sua esposa ama o seu esposo, o amor mútuo. Porque tem pessoas que casam, que faz o bem para a esposa, que ama, que paparica, que faz tanta coisa, e a esposa não está nem aí. Parece que não existe. Então é por isso que a gente tem que ter esse amor mútuo um para com o outro, para que o relacionamento perdure até que a morte os separe, meus irmãos. 2, unidade de propósito, tendo o mesmo sentimento, Filipenses 2:2. Esta é a expressão da capacidade de conceder, de concordar, especialmente quanto aos propósitos de Deus sobre o lar e a família, a despeito das diferenças particulares e individuais. Olha só, amado, unidade de propósito. Eu sei que o cônjuge, o casado, ele não vai concordar 100% com a sua esposa.
porque, como eu disse ainda há pouco, vieram de criações diferentes. Então, mas vai haver os conflitos, vai haver sim, mas a pessoa precisa ter essa unidade de propósito, mesmo que ele ou ela não concorde com ele ou com ela, ele precisa entender que ele não pode também se sobressair naquilo que ele não consegue aceitar. Então ele tem que aceitar para que o casamento dele possa ter a unidade, para que o propósito que eles têm quando eles casaram, ele chegue lá onde eles querem que chegue esse propósito. Amém, meus amados? Então, comunhão de espírito significa comunhão com Deus, com Cristo e um com o outro, através do Espírito Santo. Então são os três, são o básico de um casamento: comunhão com Deus, comunhão com o Espírito e comunhão com os cônjuges, com os casais, para que eles possam, irmãos, agradar a Deus, porque Deus se agrada de um casal que tem comunhão com Ele, que tem comunhão com Cristo, que tem comunhão com o Espírito. Esse casal vai viver, irmãos, até que a morte os separe, porque eles estão unidos com Deus, com Cristo, com o Espírito e com eles mesmos. Glória a Deus. 1 João 1 a 7, 1 João 1, do 1 ao 7, para a gente já ir para o final. Aleluia. Oh, glória a Deus. 1 João 1, do 1 ao 7. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos, e testificamos dela. E vós anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Aleluia. Amém, meu irmão? Então, é isso que o casal tem que viver, porque está escrito na palavra. Quando o casal faz isso, ele é um casal que vai estar na vontade de Deus. Deus vai honrar o relacionamento. Deus vai honrar em todos os sentidos esse casal. Renúncia do interesse próprio. Filipenses 2,4, fica aí na agulha depois tu lê. Filipenses 2,4, renúncia do interesse próprio. A um cônjuge em relação ao outro, dá-se o nome de consorte, que significa companheiro da mesma sorte. Quando o homem cuida dos interesses de sua esposa, está ao mesmo tempo a cuidar dos seus. Esta regra é a mesma para a esposa. Leia Filipenses 2,4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Amém, amado? Tem casais, eu conheço gente que a esposa não sabe quanto o marido ganha. Se a esposa trabalhar, o marido não sabe quanto a mulher ganha, porque não tem, amados, aquela renúncia, sabe? Parece que eles estão vivendo separados. A Bíblia diz que os dois se tornam uma só carne. Então por que eu não sei o salário da minha esposa? Por que a minha esposa não pode saber o meu salário? Nós somos, irmãos, uma só carne. Nós precisamos ter essa renúncia. Nós precisamos entender que eu preciso ter o mesmo interesse pelo meu marido a esposa, e o marido precisa ter o mesmo interesse pela esposa. Então os dois têm que se conhecer. Como que eu não conheço? Eu não sei quanto meu marido ganha. Quando eu vou perguntar dele, ele vem fica com raiva. Quando eu vou perguntar da esposa, a esposa vem com raiva. Não, disso Deus não se agrada. Precisamos ser companheiros da mesma sorte. Consorte significa companheiro da mesma sorte. Glória a Deus, amém? Entenda isso, amado. Se você vive assim, se você não sabe, esposa, o salário do seu marido, ou se o marido não sabe quanto você ganha, procure conversar. Vocês são consorte, companheiros, amigos. Glória a Deus, procure isso, que o seu casamento vai melhorar, que o seu relacionamento vai melhorar. O ponto 2, solidariedade. Guerras, brigas e mortes podem proceder de motivos banais. Tiago, por exemplo, adverte do perigo de não se saber dominar a língua, que é como uma fagulha que incendeia uma grande selva.
Tiago 3,5. Fica na agulha aí. Contra esse mal, a palavra de Deus indica este remédio preventivo. Nada façais por partidarismo ou vanglória, por humildade, por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Filipenses 2,3. Glória a Deus. Leia aí, Tiago 3,5. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Então, olha só o conselho de Tiago: solidariedade. Eu preciso dominar a minha língua. A língua não é fácil para dominar, é um mal, amado. Tem peçonha, diz a Bíblia, mas eu preciso dominar. Eu preciso ser solidário com a minha esposa. Eu preciso ser solidário no meu lar. Eu preciso refrear a minha língua para que eu não esteja jogando veneno sobre o meu relacionamento, sobre a minha casa, sobre o meu lar, sobre os meus filhos, casais. Aleluias. Solidariedades. Nós vamos evitar essas guerras, essas brigas que tem dentro de casa, porque existem essas brigas. Existem muitas vezes as guerras ali, internas, dentro de casa. Então, para que a gente não fique fazendo essas coisas, a gente precisa refrear a nossa língua. Glória a Deus. Então, contra esse mal, a palavra de Deus indica este remédio. Filipenses 2,3, leia aí. Olha o remédio. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Filipenses 2,3. Glória a Deus, amém, amado? Então, esse é o remédio. Procure ler essa palavra. Glória a Deus. Nós vamos agora entrar aqui no terceiro tópico. Glória a Deus. Eu creio que até pulei, né? Mas vamos lá. Terceiro tópico. Diz assim: desenvolvimento do lar. Desenvolvimento do lar. As bases mais seguras para o desenvolvimento do lar são as seguintes. Eu já li, né? Agora vamos aqui para o terceiro. É o terceiro. Concordância. Concordância. Amém, meus amados? Nós já vamos encerrar. Então, esse terceiro tópico aqui, desenvolvimento do lar, né? Nós lemos aqui e explicamos equilíbrio do casal, solidariedade e concordância. Nós lemos em Amós 3,3: se só pode andar juntos se estarem em concordância. Se dois andarem juntos sem concordar, não vai haver entendimento. Então, concordância. O casal deve buscar a concordância em tudo, mas principalmente quanto a duas coisas. Em tudo. O autor coloca concordância em tudo, mas ele coloca duas coisas, ele coloca aqui relevantes. Administração das finanças. Meu Deus. Isso aqui é uma das questões que mais tem, vamos colocar assim, atormentado o relacionamento dos casais. As finanças. Meu Deus, tem muita briga, tem muita desavença por causa disso. Pesquisas apontam que a falta de entendimento e respeito de como se gastar os recursos do casal é o maior causador de desavença. Controle e planejamento são imperativos. Então, precisamos, amados, casais, vocês que vão casar aí, precisamos saber administrar as nossas finanças. Porque se eu não sei administrar as minhas finanças, vai trazer problema para o meu relacionamento, vai trazer problema para o casal que está agora pretendendo casar. E o outro ponto aqui, relevante: atividades conflitantes. Muitos problemas do lar procedem de atividades em excesso que um casal tenha, não havendo tempo suficiente separado para atividade a dois, incluindo-se aí relações sexuais que demandam tempo e calma, em especial para a mulher. Nenhum lucro material compensa o fracasso de um casamento. Provérbios 17:1. Então, olha só, irmãos, tem pessoas, e aí vai um conselho para os líderes, até pastores. Eu sou pastor, preciso também, que a gente precisa, irmãos, ter tempo para a nossa esposa.
a gente precisa ter tempo para o nosso lar. Hoje nós estamos tendo bastante tempo, né? Porque tem essa pandemia aí. Mas antes dessa pandemia, né, alguns líderes ficavam correndo para lá e para cá e esqueciam do cônjuge, esqueciam do lar, esqueciam até da família. Então, o tempo, irmãos, que nós temos, a gente precisa dar o tempo que Deus deu para a gente ter com o nosso cônjuge, com a nossa família, com o nosso lar. Porque o excesso de atividade vai causar problemas, vai causar conflito dentro do lar, vai causar até separação. Tem muita gente que se separa porque o marido, eu sou evangelista, aí não, eu tenho que fazer a obra, eu tenho que evangelizar, e às vezes vai embora, viaja, deixa a esposa em casa, sabe, não dá assistência no lar. Isso não é certo, meus amados. Nós precisamos priorizar também a nossa família, nós precisamos investir tempo dentro do nosso lar, tempo com a nossa esposa, amém? Glória a Deus. Educação dos filhos, este é um passo importante no desenvolvimento do lar. Dizem que a primeira providência do homem neste sentido ocorre na escolha da futura mãe de seus filhos. Isto é certo. Entretanto, a responsabilidade da educação dos filhos cabe a ambos, pai e mãe. É um dever muito digno, qual não devem fugir os pais cristãos. Então, primeira coisa, nós, como eu disse no início, precisamos escolher alguém que a gente creia que está na vontade de Deus, que essa vai ser a mãe dos nossos filhos. E se nós escolhemos essa pessoa que eu orei, que eu busquei a Deus, que eu consultei a Deus, e Deus mostrou para mim, essa vai ser a mãe dos meus filhos. Mas a responsabilidade de educar os filhos, amado, tem que ser dos dois. Tem que ser dos dois. Claro que a mãe, ela edifica o lar, é a mãe que passa mais tempo com os filhos. Mas o pai, ele é o provedor, ele é o administrador, ele é o cabeça da casa. Então, ele, como cabeça da casa, ele precisa arcar com as responsabilidades e ajudar também na educação dos filhos. Não deixar só a esposa cuidar dos filhos. Queria trazer aqui a aplicação pessoal, que diz assim: uma casa ou edifício exige cuidados em lançar os alicerces adequados, e muito maior cuidado deve haver ao iniciar-se a construção do lar pelo casamento. Mas com a ajuda de Deus, o casamento será abençoado e abençoador. Então, meus amados, eu espero que você tenha entendido, eu espero que você que ouviu essa lição, essa palavra, você coloque em prática essa palavra, e que você possa viver a partir de hoje uma vida a dois de excelência. Você ame a sua esposa, que você cuide do seu lar, que você cuide dos seus filhos, e que você cuide também da sua vida espiritual, e não só da sua, mas de toda a tua família. Eu quero agradecer os irmãos que nos ajudaram aqui, o irmão Júnior, o irmão Inácio, o irmão Israel, e vocês que estão aí do outro lado. Agradeço também pela atenção de vocês. Quero dizer que eu estou muito feliz em estar aqui ministrando essa lição, mas também estou com saudade de vocês. Espero em breve estarmos juntos aqui na congregação, aqui no 3, lá no 4, nossos cultos regulares que nós tínhamos antes. E que a gente possa orar pelos pastores, amados, que estão, tem pastores acometidos aí já dessa Covid. Me apresente em oração, que o Senhor passe de mim esse cálice aí e passe de você também. Nós vamos orar agradecendo o Senhor. Também quero agradecer o pastor Jonatas Câmara, que nos dá a oportunidade de estar aqui ministrando. Ele libera para a gente falar aqui, e é muito bom a gente ter o pastor Jonatas como nosso pastor. Ore por ele também, ore pela família dele. Não está fácil, a situação não está fácil, mas eu creio que o Senhor é conosco e Ele vai nos livrar de toda essa pandemia que está assolando o mundo. Eu sei que alguns pastores, alguns já até partiram, mas eu creio que foi o tempo, foi o momento deles. Deus recolheu para que eles pudessem descansar em paz. Amém? Vamos orar então, agradecendo ao Senhor por este momento. Pai, nós queremos te agradecer por essa lição maravilhosa, Pai, por esse trimestre o Senhor ter levantado, Senhor, esse autor que escreveu essa revista, Senhor, que tem sido uma bênção para as famílias. Eu sei que é o momento certo, foi realmente um momento ideal para que a família pudesse, Senhor,
receber essa lição nos seus lares. Eu quero te pedir que tu venha entrar em cada lar, Senhor, dos irmãos da área 300, do Morro 3, do Morro 4, e que tu venha, Senhor, em nome de Jesus, estruturar ainda mais os lares, que os casais venham, Senhor, ser restaurados neste ano de 2020, que tu venha derramar, Senhor, da tua unção, do teu poder, da alegria, Senhor, na vida dos casais, que ele realmente renove, Senhor, as suas alianças, que eles possam amar mais as suas esposas amarem mais os seus esposos, amarem mais os seus filhos, e que todos nós possamos viver, Senhor, felizes, Senhor, até que o Senhor soe a trombeta e nós possamos subir contigo e nos encontrarmos contigo nas nuvens, e assim estaremos um só povo, estaremos contigo para sempre. Fica conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a nação 300, não só hoje, mas para todos sempre. 1, 2, 3 e amém. Glória a Deus.